Olha, gente, vamos falar agora de mobilizações com vistas para a eleição presidencial de 2022. O governador de São Paulo, João Dória, anunciou que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, vai ser o novo secretário de Estado de Projetos e Ações Estratégicas. Com 10% nas pesquisas, Ciro Gomes programa palanques em 9 estados na tentativa de se tornar o nome da terceira via. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá sinais de que ainda tem esperança de conseguir um acordo com Ciro Gomes, diz que ainda não é candidato, mas segue em campanha pelo Nordeste. E segundo pesquisa divulgada hoje pelo Poder Data, o percentual de eleitores que apoia a abertura de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, está em 58%, de acordo com a pesquisa Data Poder 360. Vamos discutir então o cenário de 2022? O que vocês estão achando? Como é que é essa história, Bruna Torlai, Rodrigo Maia saindo do Rio e vindo para São Paulo? É tudo de família, né? Agripino com Agripino se entende. Agora, o João Dória, ele acaba de receber o apoio do Fernando Henrique e trazer para perto de si o Rodrigo Maia, que é uma figura que apenas acumula rejeição. Eu acho que talvez seja justamente para o Dória se conformar e lidar com a rejeição que ele próprio angariou aqui em São Paulo. De fato, acho que entre o João Dória e o Rodrigo Maia consegue ter mais rejeição que o priminho de segundo grau dele, que é o João Dória, né? Aí acho que a autoestima do Dória levanta um pouquinho. Agora, de resto, Paulo, o Rodrigo Maia é alguém que ele não foi um gestor considerado relevante quando ele teve chance. Ele ficou à presidência da Câmara um bom tempo e engavetou, usou o cargo politicamente. Então, de repente, uma figura como essa ser trazida para formar quadro e aqui em São Paulo não é algo que agrega valor ao governo do maior estado do país. Eu não vejo nenhuma outra razão para essa indicação a não ser uma motivação política, uma vez que o Maia está sem partido e provavelmente isso vai marcar e carimbar a entrada dele no PSDB. Eu estou muito mais curiosa em saber como é que vai ser essa conversa entre Lula e Ciro, né? O Lula andou dizendo aí que nos 10 primeiros minutos eles vão se xingar e depois eles vão conversar amigavelmente. Disso a gente não duvida, já que a mentalidade deles é muito parecida. Ambos com essa cabeça de coronéis, ambos com a mentalidade populista, ambos com projetos de poder, né? A única diferença, o único problema é que o PT nunca cedeu nada para o Ciro Gomes. Nunca negociou com o Ciro Gomes e, nesse momento, sentar para conversar, talvez o Ciro Gomes vá cobrar o preço do ressentimento por ter sido deixado de lado por tanto tempo. Então, agora, que está engraçado é o seguinte, essa terceira via, tem muita gente querendo ser a terceira via agora, né? Vamos ver quem é que leva no final das contas. Serrão, como é que você enxerga essa pesquisa nova do Data Poder 360 e se, de acordo com esses dados, surge a oportunidade de uma terceira via ou não aqui no país? Pois é, por enquanto, todas essas enquetes eu vejo com muita ressalva. Enquete até eu faço, está lá no meu @alertatotal, no meu Twitter, está lá uma enquete sobre a sucessão presidencial também. 28 mil pessoas já responderam a essa enquete, muito mais que os 1.000, 2.000 que esses institutos aí ouvem. Então, se você gosta de quer um instituto picareta, então veja lá a pesquisa do Data Serrão, que ele é o mais canalha do universo, né? Então, vá lá, tem lá meu resultado também. Eu não confio, sinceramente, nesses números. A gente tem que avaliar a política pela prática. O governador João Agripino Maia ou Dória, né? Dória, Maia, Agripino. No Brasil é isso, gente. A oligarquia feudal, ela sempre se junta no final das contas para manter o poder. Então, essa indicação do Rodrigo para governador, para assessor da área de planejamento estratégico do governador Dória em São Paulo, foi gol contra. Eu, se fosse o João Dória, teria convocado o pai dele, esse cara sim, César Maia, um sujeito maquiavélico, vereador lá no Rio de Janeiro, e um cara que tem a cabeça brilhante, foi prefeito, um bom prefeito da cidade do Rio de Janeiro, teria alguma coisa a acrescentar. O Rodrigo, o único mérito que ele teve foi ter sabotado durante 2 anos todas as pautas de melhora que o Brasil poderia ter no governo Bolsonaro. Isso ele foi campeão de sabotagem, nos destruiu, merece palminha
pela porcariada que ele fez. Rodrigo Maia, maravilha. Mas eu já te dou uma missão, já que você vai cuidar do planejamento estratégico, estamos sabendo aí que dezembro, janeiro deve chover muito. Então, já começa a planejar aí um modelo, né? O aproveitamento da água da chuva. Por que todo mundo reclama de crise hídrica, mas nenhum governo faz uma política de criar reservatórios para quando chove muito, aquela água ser guardada para os momentos posteriores de seca? Por que o Brasil não faz isso? Por que o Brasil não investe corretamente em saneamento? Por que a esquerda, 13 canalhas da esquerda, sabotaram o marco do saneamento, que foi aprovado com ressalva desses 13 bandidos que votaram contra ele? Então a esquerda não quer saneamento, ela quer a desgraça total do país, a manutenção da miséria, porque ela vive disso. Então isso daí é que nós, cidadãos, temos que mudar no Brasil. A gente não aguenta mais tanto demagogo e incompetente. Constantino, para a gente fechar a sua análise sobre essa vinda do Rodrigo Maia aqui para São Paulo. Paulo, acho que se o Dória tinha mais ou menos 1% de voto, ele agora pode ter 1,1%. Veja, é curioso que essa dupla, né, essa formação aí, aconteça pouquinho depois daquele encontro, né? Daquele encontro do Alexandre de Moraes com o vice do Dória e o próprio Rodrigo Maia. Não é suspeito? Isso coloca em mais suspeição ainda a postura do xerife, que é o relator do inquérito de fim de mundo, que persegue bolsonaristas, e que vai ser o presidente do TSE no ano da eleição, né? Então, não reclamem se a população fica desconfiada, até porque o TSE anda fazendo propagandinhas com atrizes ou intelectuais petistas que gritam Lula livre, né? Então, é tudo muito escancarado. Aliás, é tudo muito falso, né? O que vem dessa turma. O Rodrigo Maia é o quê? Uma espécie de despachante de grupos de interesse, né? E o Dória? O Dória é um calculista que filtra tudo pelo marketing, né, político. Esses dias circulou a imagem dele gravando uma entrevista, xingando o presidente de criminoso e tudo mais, e depois dando um soquinho na mão, assim, né, tipo, arrasei, né? É tudo fake que vem dele, né? Eu fico com a declaração do Eduardo Cunha, nosso malvado favorito. Graças a ele, o Brasil se livrou do PT, precisa ser lembrado isso. Sem qualquer relevância mais no cenário político, Rodrigo Maia vai virar agora funcionário de Dória. Esse é o resumo, né? Mas o que interessa é o que está por trás desses acordos, porque ele é bom de bastidores, né? Ele sabotava, como lembrou o Serrão, a agenda reformista liberal do governo, enquanto era tratado como um grande estadista pela mídia e afagado pelos pseudo-liberais do MBL, que, aliás, agora estão, acho que traindo até talvez Dória, já e Maia, e indo mesmo para o lado do Ciro Gomes, né? Já andam tecendo elogios ao Ciro Gomes. Andou tendo também briga entre tucanos, né? O Alexandre Frota, que o Dória trouxe para o PSDB numa cerimônia muito bonitinha, comovente, né? O Frota andou descascando o Eduardo Leite, né? Que respondeu de uma forma até muito inteligente, né? Mas, enfim, Paulo, o resumo da ópera é que essa suposta terceira via, que é formada de um bando de esquerdistas, né? Bate cabeça, tenta encontrar uma narrativa, um nicho, mas não convence mesmo, é quase ninguém. Muito bem, o Frota inclusive comparou o Eduardo Leite, a gente até comentou isso de manhã, né, Bruna, com o motorista dele. É um nível de discussão política elevado. Maravilhoso. Escuta, debate pronto aqui, hein, rapidamente. Que nome forte a gente teria hoje na terceira via? Se vocês pudessem dizer, olha, esse nome aqui teria condições de ter um embate ou com Lula ou com Bolsonaro. Quem seria, Bruna? A terceira via é uma fraude, eu me recuso a levá-los a sério. Serrão. Eu também concordo que é uma fraude, mas o nome perigoso, Sérgio Moro. Constantino, para fechar. Não, o Sérgio Moro tem recall, mas eu diria que um Tarcísio candidato, ele preencheria esse vácuo, porque ele seria de fato uma terceira via. Alguém isolado de arroubos políticos, ideológicos, por exemplo, mas não é isso que a turma que fala em nome da terceira via quer, né? Eles querem mesmo a esquerda de volta ao poder com seus esquemas.